Fala, trader! E aí, galera, como é que vocês estão hoje? Como é que foi o dia de vocês? Hoje, no índice, achei um dia bem, digamos que complicado, né? É um dia que a maioria das pessoas perdem dinheiro, tá? Dias de lateralidades e de falsos rompimentos são dias onde a galera perde, acredito que seja a maior probabilidade de perder dinheiro, tá? Sem mais demoras, vamos aqui para o gráfico para a gente mostrar as nossas operações de hoje e deixar aí algumas dicas nesses dias de lateralidade, beleza? Galera, seguinte, vamos lá. Primeira barra aqui, a gente teve uma barra de venda, né? O mercado abriu com gap e deixa eu puxar aqui, vamos por parte aqui para vocês entenderem melhor. A gente teve uma barra, a gente teve aqui certo pavio para cima, um pouco de pavio para baixo, tá? É uma barra que não dá para fazer nada na primeira barra, tá? E a gente analisando o dia aqui na abertura, a nossa tendência ela é de baixa. Então, maior probabilidade seria de buscar vendas hoje, tá? Não necessariamente a gente vai se prender a isso ou se enviesar a isso, tá? Vamos analisar o que o preço está dizendo para gente. Primeira barra aqui, a gente não fez nada. Eu aguardei bastante tempo aqui, tá? Para fazer alguma coisa. Então, assim, primeiro passo, dia de lateralidade, galera. Paciência, paciência. Não perder, às vezes, também é ganhar. Porque dias assim é complicado para quebrar uma conta, tá? A gente teve aqui no início do dia, na barra 7 aqui, 6, a gente pode até ter considerado um fundo duplo, tá? E até caberia uma compra aqui, mas eu não julguei uma compra razoável. A gente tinha a média próxima, a gente tinha aqui essa interesse vendedor, nossa tendência macro é de baixa, então não entrei, tá? Não entrei. O mercado até andou um pouco aqui, de repente, quem quis pegar aqui até a média móvel, acho que pagou aqui algum tipo de scalp, mas não é o que eu busco, né, no meu dia. Depois disso, mercado não conseguiu renovar máxima no intraday, né, no dia. Veio caindo, mas foi uma queda que vocês podem ver, uma queda tipo bastante pavio. Não aceitaria uma venda nessa região. De repente, fundo topo duplo aqui, né, na média móvel, mas a barra de sinal é uma barra bem ruim. Tanto que a próxima barra não deu continuidade, 2G e 2G. A barra número 13 aqui também, um enorme 2G. A 14 aqui, tem pessoas que vendem esse tipo de barra, né? Chamam de martelo, enfim. Não, estrela cadente, né? Eu acho, algo do tipo. O pessoal inventa um monte de nome, mas enfim. Também não aceitei essa venda. Aonde que teria sido uma venda plausível? Barra 15 foi uma barra de sinal boa e eu não vendi, mas foi uma barra de sinal boa. Não vendi por estar próximo aqui e esse rompimento poderia facilmente falhar, tá? Porque a gente tem pavio para todos os lados aqui. Nós tivemos interesse comprador. Então, nessa barra aqui, não aceitei essa venda. Em seguida, o mercado tentou o rompimento, né, dessa região aqui. Tentou o rompimento dessa região. Aqui, como vocês podem ver. Tentou o rompimento dessa região. Barra de rompimento, uma barra de continuidade e depois ele voltou para dentro do triângulo, tá? E aí, quando ele voltou para dentro do triângulo, a gente já tinha indício de lateralidade ou triângulo expandindo, que também é um tipo de lateralidade. E aqui também não aceitei essa compra, o mercado corrigiu. Se ele tivesse deixado uma boa barra de venda aqui, eu aceitaria essa venda, porque aí ele poderia ser uma desistência dos compradores na barra 17 e aqui seria uma venda. Eu até aceitaria. O nosso stop aí, galera, seria bem caro, tá? Mas seria uma venda plausível para buscar uma projeção da lateralidade inicial na abertura, né? Até porque até então a gente não tinha o restante das barras. O que a gente tinha de contexto seria isso e a nossa tendência de baixa, certo?
Quando o mercado corrigiu, aqui eu entendi uma barra de desistência dos vendedores. O mercado deixou uma barra 19, foi uma boa barra de compra na cara da média, mas levando em consideração essa lateralidade, eu aceitei essa compra. Fiz uma parcial aqui na abertura, na máxima do dia, né? Fiz uma parcial aqui e pretendia levar o resto até mais acima onde tinha o fechamento do gap. Porém, na barra 21, o mercado já voltou novamente para dentro da lateralidade. Então, aqui eu entrei com 2 contratos, fiz uma parcial aqui. Quando ele voltou, eu encerrei o outro contrato no zero. Aí deu pouca coisa aqui, mas ainda não deu para sair negativo, tá? Em seguida, o mercado começou a deixar aqui mais dojis e muito pavio para cima. A nossa probabilidade seria desse mercado voltar a testar aqui a região do triângulo, tá? Então, acabei aceitando essa venda aqui, a venda da barra 23. O mercado corrigiu um pouquinho e desabou, né? E aí foi buscar lá o quê? Foi buscar lá o triângulo lá embaixo, tá? Então, é um dia difícil porque se você acredita no rompimento, o mercado volta e te estopa, tá? Barras grandes com pavio, uma barra grande dentro de uma lateralidade, galera, não se compra, tá? Eu aceitei essa compra aqui, não é uma compra das melhores, mas eu tava ciente de que se não desenvolvesse, a gente encerraria, tá bom? Qualquer barra de venda aqui, eu encerraria essa operação. E foi o que aconteceu. Na barra 21, encerrei a operação. Comprei, fiz parcial, encerrei, tá? Aqui foi a melhor venda do dia, barra 23. Aceitei essa venda aqui, tendência de baixa. Nós poderíamos até entender essa parte aqui como um topo duplo ou até mesmo uma cunha, se você quiser entender aqui, mas eu prefiro olhar de maneira mais ampla, né? E entender isso aqui como um triângulo expandindo, tá bom? Que aqui dentro você vai encontrar vários setups, você vai encontrar fundo duplo, você vai encontrar topo duplo, você pode encontrar uma cunha aqui nessa região, você pode encontrar uma cunha parabólica aqui nessa região, mas no geral o nosso contexto é de triângulo expandindo e triângulo expandindo é indício de lateralidade, beleza? Outro detalhe, galera, quando nós temos uma lateralidade na abertura, que ela tem a amplitude inferior a 50% da média diária, essa lateralidade ela tem uma probabilidade de rompimento e espelhamento, tá? No caso aqui, eu acredito que tinha um pouco mais, né? Ontem o índice andou 3.000 pontos. Aqui eu não sei se deu mais de 1.500 pontos, mas isso aqui ele poderia facilmente dobrar, tá? A gente tinha espaço, se vocês olharem pelo gráfico diário, tinha espaço para buscar alvos mais baixos. Mas enfim, outro detalhe é que depois de dias com uma amplitude grande, a gente tende a ter um dia um pouco menor, tá? E aí, o que aconteceu? O mercado veio buscar o fundo do triângulo, foi exatamente onde eu saí dessa operação e aqui foi a nossa melhor operação do dia, tá? Depois disso, o mercado simplesmente lateralizou, tá bom? Ficou lateral aqui, aqui a barra 81, eu não sei que horas é, mas à tarde eu já não opero mais, então, tá bom? Então, fizemos essas duas operações, saímos positivo e foi isso, galera. Deixei anotado aqui também o estudo de hoje, né? Dia de triângulo expandindo, venda alto, compre baixo, tratar como lateralidade, venda alto, compre baixo. Alguns traders mais experientes, digamos assim, ou mais arrojados, procuram vender por ordens limitadas, tá? Vendem aqui e compram nessa região, beleza? De qualquer forma, esse tipo de contexto a gente trata como lateralidade. Os rompimentos falham com frequência, né? Aqui você vê que falha de rompimento, falha de rompimento, falha de rompimento, falha de rompimento. Beleza? Falha de rompimento aqui embaixo novamente, depois lateralidade. Em caso de rompimento, a gente pode pensar no espelhamento, que não foi o caso de hoje, tá? Nesse caso de lateralidade, a gente tem 50% de probabilidade de o mercado ir para qualquer um dos lados, né? Então, aqui sempre busque comprar baixo e vender alto e se caso for aguardar o rompimento, que seja depois de uma parcialzinha aqui já lá para cima ou lá para baixo, no caso se você tiver vendido,
tá bom? Outro detalhe interessante, galera, e bem legal. Sempre que a gente tem um triângulo na abertura, o Brooks fala que a gente tem 75% de chance de que o seu vértice seja testado, tá? E aí, até a hora que eu tinha finalizado aqui o nosso estudo, a gente não tinha conseguido ver isso, tá? Por quê? Porque a gente encerrou aqui na barra 81. E esse teste do vértice, ele pode ser em qualquer hora do dia. Pode ser até na última barra, ele pode vir testar o vértice. O que que é o vértice? É o centro do triângulo aqui. Você traça uma linha imaginária aqui, o centro dele é o vértice do triângulo. Ele tem 75% de chance de fazer esse teste, tá bom? E para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês a nossa operação de hoje, tá? Como eu falei para vocês, aceitei aqui a barra 23, tá aqui a nossa venda aqui, foi aqui, depois dele falhar esse rompimento, né? O mercado veio buscar lá embaixo e eu fiz aqui a saída aqui na região da mínima do dia, tá? Então, a melhor operação do dia foi essa, beleza? E só pra gente fechar, para não ficar no ar essa dúvida, se ele veio ou não testar esse vértice desse triângulo aqui, vamos abrir aqui o Profit aqui, pra gente dar uma olhada aqui, beleza? Aqui o índice, aqui o nosso dia de hoje, tá? Ainda tá rolando aqui o mercado ainda, como vocês podem ver. Eu não opero à tarde, mas aqui ainda tá rolando. Aqui o triângulo, conforme a gente conversou, né? Vamos traçar aqui uma fibra aqui para ver se a gente... Essa ferramenta aqui. Esse aqui foi o nosso triângulo, correto? Triângulo expandindo, expandindo. Máxima, mínima do triângulo. Vértice do triângulo seria essa região de 50%. E aí, o que que nós temos aqui? Olha aí. O teste na região de 50%, certo? E aí, price action funciona ou não funciona? Enfim, galera, mais uma vez a premissa bateu, tá? Foi buscar lá o vértice e aqui, daqui para frente é só história, não tem nem o que fazer. Quem estiver operando esse horário é porque não conseguiu fazer ainda o que deveria ser feito na parte da manhã, beleza? E é isso, galera. Eu tenho outros estudos aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidinho, só pra gente mostrar. Porque essa questão do teste do vértice do triângulo, ele vem buscar 75% das vezes, tá? Então é algo bem interessante. É algo que... E detalhe, tá? É em algum momento do dia. A gente não sabe. Pode ser que ele venha fazer isso aqui e venha testar o centro, o vértice do triângulo já de primeira. Ou, no caso de hoje, ele veio testar aqui na barra 89, que aí já era o quê? Aqui já era 4h20 da tarde. Então, se você está esperando aqui, se você comprou essa barra aqui, ficou passando calor aqui por várias horas, né? Até que ele conseguisse desenvolver lá 2 horas e 50 minutos aguardando ele sair dessa região de fundo, andar, corrigir, deixar uma barra aqui que que provavelmente faria muita gente desistir do trade. Provavelmente eu sairia nessa barra. A gente tem aqui uma possibilidade, uma cunha, uma barra de sinal. E aí o mercado veio buscar o vértice no final do dia, mas veio, beleza? Eu acho que eu tenho um estudo aqui do algum recap desse triângulo expandindo. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. A gente já tenta colocar aqui. Deixa eu só abrir aqui, galera. Aqui, triângulo expandindo. Deixa eu botar aqui para vocês. Esse aqui, ó, do dia 26/2, tá? Dia 26/2 foi esse estudo aqui. Bora ver o que a gente colocou aqui.
dia 26/2. Se vocês olharem, foi quase a mesma ideia. Fundo duplo, mercado abriu como um triângulo expandindo, né? Lateralidade, a primeira barra aqui foi um doji. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho, porque esse estudo eu tenho ele só em JPEG, né? Que eu salvo geralmente. Primeira barra um doji, fundo duplo, foi lá em cima, falhou o rompimento, deixou uma barra aqui até razoável de venda. Barra grande no meio da lateralidade, não quer dizer nada, melhor apostar contra. Veio no fundo, nesse caso ele deixou aqui uma micro cunha aqui, né? A gente pode dizer assim, uma barra de sinal, mercado rompeu para baixo. A gente tem aqui uma cunha e logo em seguida o mercado veio fazer o que, galera? O que no final do dia? Teste do vértice do triângulo, certo? Também foi no final do dia, mas foi lá. Nesse caso, uma movimentação um pouco mais ampla, né? Então, nesse caso aqui, dava para ter... Acredito que dava para ter pegado uma movimentação melhor. E nesse dia a gente também teve operação. Bora ver qual que foi nossa operação aqui nesse dia. Deixa eu aumentar aqui. Essa daqui foi a nossa operação do dia. A gente pegou um rompimento... Não, tá aqui em cima, né? A gente pegou aquela região de... Eu não tô conseguindo enxergar direito aqui. Mas enfim, essa aqui foi a operação e pelo visto pagou o alvo, né? Então é isso. Esse foi o nosso estudo de hoje. E para vocês verem como é interessante essa questão de estudar as probabilidades, né? Nem sempre, galera, nem sempre vai funcionar, tá? Mas, como que funciona o Price Action? O Price Action funciona da seguinte forma: a gente procura o lado de maior probabilidade, tá? Se a gente tem 65% de chance de que algo vai fazer, a gente entra na operação, a gente aceita, espera a barra de sinal e aceita a operação. Depois disso, se o mercado vai ou não vai, é questão de gerenciamento, tá? Muitas vezes o mercado não vai no nosso alvo, mas ele deixa a gente sair com algum lucro, tá? E aí é uma frase do mestre do Price Action, que é o Al Brooks, que fala que todos os dias ele ganha algum dinheiro, né? E em alguns dias ele ganha muito dinheiro. Então, nem que seja alguma coisa ali no dia, você vai conseguir fazer, tá bom? Paciência e muito estudo, beleza? Esse foi o nosso estudo de hoje, pessoal. Deixo aqui. Agradeço a todo mundo que está por aí. Se você gostou das dicas de hoje, dos nossos estudos, curte aí, compartilha, comenta, fala o que você achou. Se você achou também que tá errado o que eu falei, comenta aí também e vamos trocar uma ideia, beleza? Valeu, até a próxima, até amanhã, galera. Amanhã tem vídeo novo.